Olá, bom dia, eu sou Michele Branquinho e estou aqui para fazer uma reflexão com vocês, que eu dei o nome de Meditando com a Raiva. Essa meditação de hoje, e nessa reflexão, eu quero contar um pouquinho da minha história, para que você entenda a minha história da meditação e da raiva, como elas entraram juntas na minha vida, e espero que essa reflexão te auxilie a lidar com a sua raiva. Essa meditação é do Quando eu comecei a ter a prática de meditação regular, depois de algum tempo meditando, eu já me orgulhava de ser constante, calma, equilibrada, nunca ficar brava. Mas até que veio uma situação inesperada e me atingiu de uma forma diferente. Eu lembro de ficar uma pessoa alarmada pela repentina intensidade das minhas emoções. Aquilo me assustou bastante. E eu já era uma psicóloga e mesmo assim me alarmei bastante com aquilo, o que faz com que a gente seja ser humano. Mas essa meditação, momento, né? ela pode te ajudar. Eu parecia perfeitamente pacífica e em seguida eu estava explodindo com a raiva. E a minha raiva, ela condizia com as circunstâncias. Mas eu certamente ali não estava entendendo e nem expressando adequadamente. Outras coisas, né? Muitas pessoas, principalmente mulheres, têm um tabu em ficar bravos, pois não foram permitidas de expressar a sua raiva, se coloque mesmo quando crianças. E eu me vi nessa condição. Comece respirando ainda com os olhos abertos. E foi isso que me chamou muita atenção. E eu comecei a refletir sobre a raiva. E soltando o ar pela boca. Porque o principal papel das emoções na nossa vida é gerar comportamentos que garantam a sobrevivência do indivíduo diante de um estímulo externo, seja para proteger ou para impulsionar. E a raiva, especificamente falando da emoção da raiva, ela é uma energia responsável por impulsionar nós, seres humanos, a agir para superar as dificuldades. E aí depende de nós, se nós vamos impulsionar isso de forma construtiva ou destrutiva. E na próxima respiração, porque as expectativas e desejos frustrados são os principais causadores desse sentimento. E sentir que é muito importante para que o indivíduo reaja às situações que estão prejudicando a sua vida. E a nossa tendência muitas vezes ao reagir com raiva é culpar o outro ou externalizar essa raiva em relação ao outro. E não funciona assim, porque todos os indivíduos estão suscetíveis a sentir raiva, uma vez que o ser humano estabelece relações afetivas em todas as esferas da vida e tende a criar muitas expectativas. Quando as expectativas não são atendidas, a frustração e a raiva podem se manifestar. Nós precisamos entender isso. Se nós enxergamos a vida de uma forma onde não fomos permitidos a expressar a nossa raiva, isso vai fazer com que muita energia seja guardada e chegue uma hora que a gente precisa analisar isso. E é por isso que eu quero deixar aqui algumas perguntas para você, para que você possa refletir e analisar e levar até para a sua meditação essa raiva. Primeira coisa, quando medita com a sua raiva, pode começar percebendo onde e como você experimenta no seu corpo. Se faça essa pergunta. Coloque uma música, comece a respirar e se pergunte onde você sente a raiva no corpo. E simplesmente volte sua onde se sente tenso e contraído. O que acontece com a sua respiração? Começando pelo topo da sua cabeça. Onde percebe um acúmulo de energia no seu corpo? E escaneando até os dedos do pé. Como isso afeta as suas emoções mais suaves? Aquelas emoções que você considera mais puras em si. Como já aprendemos. Fazendo isso. Conforme você continua a buscar a consciência da sua raiva, você percebe que ela se desloca ou altera de alguma forma? Quanto tempo dura esse estado de raiva em você? Ele tem um começo e um fim? Essas talvez sejam perguntas que você precise se fazer e refletir, meditar sobre elas. A raiva geralmente esconde uma camada ainda mais profunda de apego às coisas de um determinado modo. Tenha certeza que a sua raiva está escondendo algo mais profundo. Quando as circunstâncias mudam ou não acontecem como planejadas, você sente mágoa, medo e até outros sentimentos. A raiva pode ser a forma como você responde a eles. E se você se questiona, você começa a entender isso. Espero que essa reflexão te auxilie e que você possa aprender a lidar com a sua raiva. Tenha um bom dia.
Olá, bom dia, eu sou Michele Branquinho, estou aqui para fazer uma reflexão com vocês, que eu dei o nome de Meditando com a Raiva. E nessa reflexão, eu quero contar um pouquinho da minha história, para que você entenda a minha história da meditação e da raiva, como elas entraram juntas na minha vida, e espero que essa reflexão te auxilie a lidar com a sua raiva. Quando eu comecei a ter a prática de meditação regular, depois de algum tempo meditando, eu já me orgulhava de ser constante, calma, equilibrada. Eu nunca ficava brava. Mas até que veio uma situação inesperada e me atingiu de uma forma diferente. E o foco dessa meditação, eu lembro de ficar uma pessoa alarmada pela repentina intensidade das minhas emoções. Aquilo me assustou bastante. Respire tranquilamente. E eu já era uma psicóloga. E mesmo assim me alarmei bastante com aquilo, o que faz com que a gente seja ser humano nesse momento, né? Em um minuto eu parecia perfeitamente pacífica e em seguida eu estava explodindo com a raiva. E a minha raiva, ela condizia com as circunstâncias. Mas eu certamente ali não estava entendendo e nem expressando adequadamente. E muitas pessoas, principalmente mulheres, têm um tabu em ficar bravas, pois não foram permitidas de expressar a sua raiva, mesmo quando crianças. E eu me vi nessa condição, nesse momento. E foi isso que me chamou muita atenção e eu comecei a refletir sobre a raiva. Porque o principal papel das emoções na nossa vida é gerar comportamentos que garantam a sobrevivência do indivíduo diante de um estímulo externo, seja para proteger ou para impulsionar. E a raiva, especificamente falando da emoção da raiva, ela é uma energia responsável por impulsionar nós, seres humanos, a agir para superar as dificuldades. E aí depende de nós, se nós vamos impulsionar isso de forma construtiva ou destrutiva. Porque as expectativas e desejos frustrados são os principais causadores desse sentimento, que é muito importante para que o indivíduo reaja às situações que estão prejudicando a sua vida. E a nossa tendência muitas vezes ao reagir com raiva é culpar o outro ou externalizar essa raiva em relação ao outro. E não funciona assim. Porque todos os indivíduos estão suscetíveis a sentir raiva. Uma vez que o ser humano estabelece relações afetivas em todas as esferas da vida e tende a criar muitas expectativas. Quando as expectativas não são atendidas, a frustração e a raiva podem se manifestar. E nós precisamos entender isso. Se nós enxergamos a vida de uma forma onde não fomos permitidos a expressar a nossa raiva, isso vai fazer com que muita energia seja guardada e chega uma hora que a gente precisa analisar isso. É por isso que eu quero deixar aqui algumas perguntas para você, para que você possa refletir e analisar e levar até para a sua meditação essa raiva. Primeira coisa, quando medita com a sua raiva, pode começar percebendo onde e como você experimenta no seu corpo. Se faça essa pergunta. Coloque uma música, comece a respirar e se pergunte onde você sente a raiva no corpo. Onde se sente tenso e contraído. O que acontece com a sua respiração? Vá fazendo isso até os dedos. Onde percebe um acúmulo de energia no seu corpo? Como isso afeta suas emoções mais suaves, aquelas emoções que você considera mais puras em si mesmo. E logo que você perceber que distraiu, e conforme você continua a buscar a consciência da sua raiva, você percebe que ela se desloca ou altera de alguma forma? Quanto tempo dura esse estado de raiva em você? Ele tem um começo e um fim? Essas talvez sejam perguntas que você precise se fazer e refletir, meditar sobre elas. A raiva geralmente esconde uma camada ainda mais profunda de apego às coisas de um determinado modo. Tenha certeza que a sua raiva está escondendo algo mais profundo. Quando as circunstâncias mudam ou não acontecem como planejadas, você sente mágoa, medo e até outros sentimentos. A raiva pode ser a forma como você responde a eles. E se você se questiona, você começa a entender isso. Espero que essa reflexão te auxilie e que você possa aprender a lidar com a sua raiva. Por alguns Tenha um bom instantes. dia.
Olá, bom dia, eu sou Michele Branquinho e estou aqui para fazer uma reflexão com vocês, que eu dei o nome de Meditando com a Raiva. E nessa reflexão, eu quero contar um pouquinho da minha história, para que você entenda a minha história da meditação e da raiva, como elas entraram juntas na minha vida, e espero que essa reflexão te auxilie a lidar com a sua raiva. Quando eu comecei a ter a prática de meditação regular, depois de algum tempo meditando, eu já me orgulhava de ser constante, calma, equilibrada, nunca ficar brava. Mas até que veio uma situação inesperada e me atingiu de uma forma diferente. Eu lembro de ficar uma pessoa alarmada pela repentina intensidade das minhas emoções. Aquilo me assustou bastante. E eu já era uma psicóloga, e mesmo assim me alarmei bastante com aquilo, o que faz com que a gente seja ser humano nesse momento, né? Em um minuto eu parecia perfeitamente pacífica e em seguida eu estava explodindo com a raiva. E a minha raiva, ela condizia com as circunstâncias. Mas eu certamente ali não estava entendendo e nem expressando adequadamente. E muitas pessoas, principalmente mulheres, têm um tabu em ficar bravas, pois não foram permitidas de expressar a sua raiva, mesmo quando crianças. E eu me vi nessa condição, nesse momento. E foi isso que me chamou muita atenção e eu comecei a refletir sobre a raiva. Porque o principal papel das emoções na nossa vida é gerar comportamentos que garantam a sobrevivência do indivíduo diante de um estímulo externo, seja para proteger ou para impulsionar. E a raiva, especificamente falando da emoção da raiva, ela é uma energia responsável por impulsionar nós, seres humanos, a agir para superar as dificuldades. E aí depende de nós, se nós vamos impulsionar isso de forma construtiva ou destrutiva. Porque as expectativas e desejos frustrados são os principais causadores desse sentimento, que é muito importante para que o indivíduo reaja às situações que estão prejudicando a sua vida. E a nossa tendência muitas vezes, ao reagir com raiva, é culpar o outro ou externalizar essa raiva em relação ao outro. E não funciona assim. Porque todos os indivíduos estão suscetíveis a sentir raiva, uma vez que o ser humano estabelece relações afetivas em todas as esferas da vida e tende a criar muitas expectativas. Quando as expectativas não são atendidas, a frustração e a raiva podem se manifestar. E nós precisamos entender isso. Se nós enxergamos a vida de uma forma onde não fomos permitidos a expressar a nossa raiva, isso vai fazer com que muita energia seja